Olá, eu sou Ana Cláudia Chandra, aqui do canal Easy Espiritualidade, uma espiritualidade simples para pessoas interessadas em evolução, expansão de consciência, iluminação. E hoje vamos terminar a plataforma do perdão, praticando o perdão. Estamos estudando aqui, fazendo a leitura do cronograma Encontre Soluções para Seus Problemas na Ciência Sagrada da Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma. E hoje vamos ao capítulo 16, versos 1, 2 e 3, que fala justamente das naturezas divinas e as naturezas não divinas, ou seja, a natureza iluminada e a natureza não iluminada. E para que a gente possa praticar essas naturezas iluminadas, a gente possa colocar em prática essas naturezas, para que a gente possa praticar o perdão, é muito importante que nós possamos entender exercer esse entendimento dessas qualidades na nossa vida, para que o perdão ele possa ser trabalhado de forma mais rápida, de forma mais benéfica, de forma mais iluminada. Então, eu vou fazer minhas reverências aqui para começar a leitura. Com a Guiana Timiranda Siá, Guiana Junaswakaya, Chakshu Militar Jena Tasmaishi Gruvena Mahá. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, este mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas humildes e respeitosas reverências à iluminação que vem através das escrituras sagradas védicas e leva ao conhecimento da suprema personalidade de Deus na filosofia Vedanta, filosofia que nasceu na Índia e traz essas informações necessárias para todos nós que somos almas nesses corpos condicionados, para que a gente possa se livrar desses condicionamentos. E um condicionamento que estamos trabalhando agora é praticando o perdão. Então, o verso 1, 2 e 3. A suprema personalidade de Deus, do capítulo 16, natureza divina e demoníaca. Eu não gosto muito de falar demoníaca, eu falo não iluminada, né? Porque tudo aquilo que não é iluminado é escuro, e tudo aquilo que está no escuro não pertence a Deus, não pertence à luz. A suprema personalidade de Deus disse, então Deus vai nos explicar aqui quais são as qualidades que nós devemos trabalhar para praticar o perdão. Vamos lá. Destemor, purificação da própria existência, cultivo do conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifícios, estudos dos Vedas, austeridades, simplicidade, não violência, veracidade, estar livre da ira, renúncia, tranquilidade, aversão a encontrar defeito nos outros, compaixão para com todas as entidades vivas, estar livre da cobiça, gentileza, modéstia, firme determinação, vigor, clemência, fortaleza e limpeza. E está livre da inveja e da paixão pela honra, ou seja, falso eu, falso ego, arrancara. Essas qualidades transcendentais, ó filho de Bharata, existem nos homens piedosos dotados de natureza divina. Então, se nós queremos ter e exercer uma natureza divina, devemos trabalhar essas qualidades. E como estamos na plataforma praticando o perdão, temos que praticar essas qualidades para que a gente possa sair deste condicionamento que é a falta de piedade. Quando você não pratica a piedade, perdão vem de piedade, você ter piedade de uma pessoa que fez mal a você, e que a gente também faz mal, né? Porque não é só o outro que faz mal, nós também fazemos mal a nós mesmos, fazemos mal ao próximo, fazemos mal aos animais, quando comemos animais, fazemos mal ao planeta, fazemos mal a várias e várias plataformas. Mal no sentido de quê? De praticar a violência, a rinça, conosco, com outro, com os animais, com o planeta, com tudo. E quando a gente não pratica esse perdão, a gente fica nessa plataforma não iluminada, porque piedade, você ser piedoso, é você buscar essa prática do perdão, essa prática da misericórdia que Deus tem
conosco. Imagine que nós, o tempo todo, consciente e inconscientemente, a gente pratica determinadas atitudes que não estão do agrado de Deus, e Deus, no entanto, ele nos perdoa, ele tem a misericórdia motivada sobre nós. Então, começando aqui, né, a falar sobre essas qualidades, vamos de uma por uma, né? É um texto grande, mas que a gente precisa aprender para que a gente possa entender que sem a prática dessas qualidades, nós não podemos sermos piedosos e praticarmos o perdão. Então, Srila Prabhupada aqui, ele fala, né? Vamos lá. A palavra abhijatasya, abhijatasya, quando usada com referências a alguém nascido com qualidades transcendentais ou tendências piedosas, é muito significativa. Então, nascer já com essas qualidades piedosas é uma grande qualidade para nós. Gerar uma criança numa atmosfera piedosa é conhecida nas escrituras como Garbhadana Sanskara. Se os pais querem um filho possuído de qualidades piedosas, devem seguir os 10 princípios recomendados para o ser humano envolvido com a vida social. Na Bhagavad Gita, tivemos também a oportunidade de estudar que a vida sexual que serve para gerar um bom filho é o próprio Krishna, é o próprio Deus. Então, por que Srila Prabhupada está falando isso? Porque nós não nascemos com qualidades piedosas. Nós vamos adquirindo pouco a pouco, através da educação dos nossos pais, através de vários e vários setores, a gente vai adquirindo essas qualidades através das práticas, entendendo que Deus, ele é misericordioso por excelência, e que Deus, assim, ele, por si só, já derrama sobre nós essas qualidades, mas que nós não nos conscientizamos que temos ela, e muitas vezes praticamos justamente o contrário. O contrário de piedade é o quê? É a gente agir com severidade com o outro. Se achando Deus, sem perdoar o outro, querendo que o outro venha nos pedir perdão, quando muitas vezes a gente é que deve pedir perdão. E muitas vezes a gente, né, ao longo da minha vida, das minhas práticas de Bhakti Yoga, Yoga da Devoção, eu já cheguei muitas vezes dentro do meu entendimento, a dizer assim, não, para evitar esse conflito, é melhor eu chegar e pedir desculpa. Pedir que me desculpe, que me perdoe. Muitas vezes, sabendo que o outro é quem estava equivocado nesse sentido, mas a gente tem que procurar praticar esse perdão, porque o perdão, ele liberta, enquanto a mágoa, ela lhe condiciona, ela lhe prende nesse jogo da vida material. E quando a gente se ilumina, a gente perdoa, e quando a gente não se ilumina, a gente não perdoa. Muitas vezes a gente diz que perdoa e nananina, nós não perdoamos, por quê? Porque nós vamos, puxa para cá, puxa para lá, a gente está se lembrando daquilo, a gente está remoendo aquilo, a gente está falando mal do outro com outras pessoas. E aqui, nesse processo aqui de nascer com as qualidades piedosas, Srila Prabhupada diz que isso é muito bom. Por quê? Porque quando a gente gera já um filho numa atmosfera piedosa, essa alma neste corpo vai se desenvolver com essa qualidade piedosa para que ele possa empregar isso na sua vida de consciência de Deus. E estando em consciência de Deus, ele está conectado com essa consciência amorosa, consciência de Krishna, consciência do todo atrativo e todo atraente, que é o próprio Deus. Né? Então, aqueles que estão em consciência de Krishna devem, pelo menos, evitar gerar filhos como gatos e cachorros. Como é que a gente gera filhos como gatos e cachorros? Saindo por aí, fazendo filho à torta e à direita e sem tomar conta de nenhum deles. É assim que os animais fazem. Eles vão tendo os filhos e eles vão deixando por aí para que os próprios filhos se virem, mas isso na qualidade animal. Nós não estamos nessa plataforma animal, muito embora a nossa consciência muitas vezes seja uma consciência que não está iluminada, que não está elevada nesse sentido. E aí o que é que acontece? A gente se degrada a essas qualidades animalescas, a esses defeitos animalescos, qualidades não, qualidade só da luz. E a gente vai se equiparar a um animal, comer, dormir, se defender
acasalar. Quem faz essas 4 atividades, não pergunta quem você é, não pergunta quem é Deus, vive nesse materialismo exacerbado, isso é a mesma coisa que um animal, né? O animal come, dorme, se acasala, se defende, se acasala. Isso é que ter gerar filhos como gatos e cachorros, mas deve gerá-los para que nasçam e se tornem conscientes de Deus. A criança que nasce de um pai e de uma mãe absorta em consciência de Cristo deve ter essa prerrogativa, ou seja, ser um filho divino, já nascer com essa consciência divina. Então, Srila Prabhupada continua. A instituição conhecida como Varnashrama Dharma, que divide a sociedade em 4 categorias de vida social e 4 categorias ocupacionais ou castas, não se destina a dividir a sociedade conforme o nascimento. As divisões são em função das qualificações educacionais. Então, na Índia, existem as castas, que muitas vezes são divididas de acordo com o nascimento das pessoas, suas divinas atividades financeiras. E aí você vai tendo suas qualificações. Mas aqui nessa divisão da filosofia védica, é de acordo com as qualificações educacionais. O ensinamento védico, ele é um ensinamento que nem toda pessoa nascida na Índia toma ele como seu ponto vital da sua prática de vida material. Essas qualificações educacionais, elas visam manter a sociedade no estado de paz e prosperidade. E aqui são explicadas como propriedades transcendentais que servem para fazer alguém progredir em compreensão espiritual, de modo que se liberte do mundo material. Então, é muito importante a gente desenvolver essas qualificações educacionais para que a gente possa também contribuir com esse processo de levar essa educação espiritual, fazer com que as pessoas sejam conscientes de Deus, de Krishna, e que elas possam gerar filhos também conscientes de Krishna, e não filhos que se têm à torta e à direita aí, uma luxúria desregulada, e que as pessoas não tomam nem conta, né? Feliz daquele que é um bom pai e uma boa mãe, e que tomam conta dos seus filhos. Então, essas sociedades, elas são divididas de acordo com suas qualificações. Qualificações, como diz Srila Prabhupada aqui, né? Categorias de vida social, 4 categorias ocupacionais que buscam colocar suas qualidades educacionais como a prioridade. O indivíduo na ordem de vida renunciada, sannyasi, é considerado o líder ou mestre espiritual. Por exemplo, eu tenho meu mestre espiritual, ele é um sannyasi, então ele vive para ensinar filosofia espiritual, Bhaktivedanta, filosofia de devoção a Deus. O Brahmana é considerado o mestre espiritual de todas as outras seções. Os Kshatras, eles são, os Vaishyas e os Shudras, eles são tidos como os protetores, né? Os guerreiros, né? Os comerciantes que têm suas lojas para que a gente possa comprar os alimentos, né? E os Shudras são os trabalhadores braçais. Mas já o sannyasi, ele é qualificado como o mestre espiritual genuíno que vem para nos apoiar no sentido que a gente desenvolva essas qualidades para que a gente possa servir a Deus em consciência de Deus. Então, dando continuidade à leitura. O sannyasi deve ter como primeira qualificação o destemor, porque deve ficar sozinho, sem nenhum apoio ou garantia de apoio. Ou seja, ele não quer mais saber das coisas materiais, ele abdica, não é que ele não queira saber, ele abdica das coisas materiais e ele vive dependendo unicamente de Deus. Isso é fantástico, porque isso é um treino espiritual profundo, né? Aí ele diz, se alguém quer saber, depois que eu romper minhas relações, quem me protegerá? Ele não deve aceitar a ordem de vida renunciada, ele deve ter a plena convicção de que Deus ou Cristo, a suprema personalidade de Deus, em seu aspecto localizado no seu coração como Paramatma, uma grande alma na pequena alma, está sempre situado no seu íntimo
e que este Paramatma, esse Deus localizado, está vendo tudo e sempre sabe o que se pretende fazer. Deus está vendo tudo e sempre sabe o que se pretende fazer. Deve-se, então, ter firme convicção de que Deus, como a grande alma, como o Paramatma localizado no coração, tomará conta da alma que se rende a Deus. Deus vai tomar conta da alma que se rende a Ele. Jamais estarei sozinho, devemos pensar. Mesmo que eu viva nas regiões mais escuras da floresta, estarei acompanhado de Deus. Mesmo que eu viva na escuridão das meus problemas, na escuridão da minha falta de perdão, na minha escuridão das minhas qualidades negativas que não são iluminadas, eu jamais estarei sozinho, porque Deus está comigo. Então a gente às vezes diz, eu me sinto só, eu sou só. Isso é um erro dizer isso, por quê? Porque nós nunca estamos sós. Aqui está o Paramatma, ele traz essa localização de Deus no coração para nos dizer, epa, você está pensando equivocadamente. Você precisa conhecer as escrituras sagradas, você precisa estudar, mas o problema é que nós não estudamos, nós não conhecemos, nós nos condicionamos dia após dia. Por isso que a gente não sabe perdoar, a gente não sabe se livrar do medo, a gente não sabe ter paz, a gente não sabe muitas coisas dentro dos nossos sentimentos desequilibrados dentro de nós. Ele deve purificar a sua existência. Há regras e regulações a serem seguidas na ordem de vida renunciada. A mais importante de todas é que o sannyasi está estritamente proibido de ter relação íntima com uma mulher. Por quê? Porque ele abdica da parte sexual também. Então, hoje, no mundo de hoje, um mundo luxurioso, quem pode estar me ouvindo isso pode dizer, nossa, que coisa mais radical, que coisa assim. Não, gente. A gente só cresce nessa vida espiritual quando a gente segue regras e regulações. Eu mesma venho passando por isso há 3 anos, seguindo regras e regulações para que eu possa me iluminar, para que eu possa expandir minha consciência, para que eu possa aprender a me regular emocionalmente, porque nós estamos contaminados dentro de nós com vários sentimentos que estão em desequilíbrios, tanto na mente quanto no sentido de sentir, e quanto nas atitudes de realizar. E por isso mesmo que a gente se encontra doente, por a gente não seguir regras e regulações. Então, aqui eu estou lendo um texto mostrando que pessoas que abdicam da parte sexual, da parte material, essas pessoas elas se dedicam à vida espiritual para que eles possam se iluminar e iluminar outras pessoas que estão na escuridão, como nós estamos na escuridão. Escuridão quer dizer ignorância, avidia, falta de conhecimento. Então, dando continuidade. Srila Prabhupada nos diz aqui, né, que a gente precisa entender todas essas regras e regulações para que a gente possa purificar a existência seguindo essas próprias regras e regulações de um status específico de vida. Então, qual é a regra e regulação que a gente aqui no mundo material a gente segue? O que é que tudo isso tem a ver com a plataforma do perdão? Porque eu li aqui várias qualidades dos homens piedosos de natureza divina que precisam serem praticadas. E para que a gente possa entender, a gente começa lendo sobre as qualificações nossas aqui dentro dessa natureza material e o que é que a gente pode fazer e abdicar para que a gente possa se elevar mais ainda nesse patamar, nessa escada. Quanto mais eu subo a escada, mais em direção a Deus eu vou. Quanto mais eu desço a escada, mais em direção à escuridão eu caio. Então, nesse processo aqui, o cultivo do conhecimento, Jnana Yoga Vyavastiti. Jnana Yoga Vyavastiti. Jnana Yoga Vyavastiti. Ocupar-se no cultivo do conhecimento. Então, quando a gente se ocupa no cultivo do conhecimento, a gente vai adquirindo conhecimento para que a gente saia desta ignorância de não saber perdoar. A vida de um renunciado presta-se a distribuir conhecimento aos chefes de família e outros que esqueceram suas verdadeiras vidas de progresso espiritual, como nós. E é de se esperar que um renunciado subsista mendigando de ponta em porta, mas isso não significa que ele seja mendigo. Ele está praticando a humildade, que também é uma das qualificações dos transcendentalistas, e por pura humildade, essa pessoa que renunciou, chamada de sannyasi, dentro da filosofia védica, vai de porta em porta para que ele possa praticar a humildade. Por exemplo, eu tinha uma amiga que ela participava
da campanha do quilo dos espíritas, né? Aliás, duas, agora eu me lembrei de outra. E elas iam de porta em porta pedindo alimento para poder fazer aquela cesta básica, para poder entregar às pessoas que não têm um alimento para poder subsistir nesse mundo material. Então, isso também é uma prática, não é especificamente uma filosofia védica da Índia, não. A gente aqui no Ocidente, a gente também pode praticar a nossa humildade de várias formas. E quando a gente pratica essa humildade, a gente pratica essa humildade conosco. E a gente praticando essa humildade conosco, a gente vai ter condição de praticar esse perdão. Então, aqui esse texto é um texto largo, é um texto grande, né? O cultivo do conhecimento leva a gente a entender que nós precisamos buscar a verdadeira vida de progresso espiritual. E já a humildade, então eu já comecei aqui falando do conhecimento espiritual, falando da humildade, né? E vamos seguindo com essas qualidades nos próximos vídeos, para que a gente possa entender uma por uma, para que a gente possa praticar ouvindo. Ouvir é uma prática, e aí a gente medita nessa prática e a gente pode estar jogando essas experiências para dentro de nós, para que a gente possa praticar o conhecimento. Aliás, primeiro, sannyasa, a gente possa ir abdicando de certas coisas que não nos levam ao nosso progresso espiritual, né? O sannyasa, ou seja, aquele que abdica das coisas que não nos trazem progresso espiritual. O cultivo do conhecimento, a humildade, né? Porque esse é o dever de todas as pessoas que querem avançar na vida espiritual e que devem querer estar em consciência de Deus com lógica e compreensão. Então, lógica e compreensão faz parte desse caminho. Porém, se alguém não tiver tanto avanço, ele não deve aceitar a ordem de vida de renunciar. Então, renunciar o quê? Um perdão, renunciar a uma briga, renunciar a uma palavra grosseira, a um pensamento desequilibrado, a um sentimento desequilibrado. Mesmo que tenha aceitado a ordem de vida renunciada sem conhecimento suficiente, ele deve se ocupar plenamente em ouvir um mestre espiritual genuíno e cultivar o conhecimento. O sannyasa é alguém na ordem de vida renunciada que deve possuir destemor, pureza e conhecimento. Então, a toda pessoa que renuncia a várias coisas que não estão mais, yoga com Deus, precisa a gente renunciar, a união a Deus, precisa a gente renunciar várias ferramentas que não são, vai trazer progresso para mim? Não, então eu não quero, então a gente faz isso? Não. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento, Dhyana Yoga, conhecimento, e a gente não busca Sattva, Samshuri, que é a pureza das nossas ações, a pureza dos nossos pensamentos. E a gente também não pratica esse destemor, que é sair dessa plataforma de medo e de ignorância e de se embrulhar com várias coisas que não trazem esse progresso espiritual, que não trazem esse desenvolvimento espiritual em nossas vidas. Então, é um texto longo, eu apenas estou no início desse texto, tem esse primeiro vídeo de hoje, terão os próximos vídeos, até que a gente fale de todas essas qualidades, com as quais eu irei repetir. Destemor, purificação, cultivo do conhecimento, caridade, autocontrole, executar sacrifícios, estudar as escrituras sagradas, praticar austeridade, ser uma pessoa simples, não violenta, ser verdadeiro, estar livre da ira, praticar a renúncia, a tranquilidade, a aversão a encontrar defeito nos outros, que é o que a gente mais faz aqui na Terra, compaixão para com todas as entidades vivas, incluindo a rinça, a violência contra os animais, estar livre da cobiça, ser gentil, modesto, ter firme determinação, vigor, clemência, ter energia, ter clemência, ter fortaleza, ter limpeza, estar livre da inveja, coisa muito, 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 muito que impede o desenvolvimento espiritual, e da paixão pelo falso ego, de querer ser aclamada, quando na realidade Deus é que é a grande pessoa suprema que a gente deve aclamar. A gente não precisa de paixão pela nossa honra, porque a honra maior vem de Deus. E estas qualidades transcendentais existem nos homens piedosos de natureza divina. Então, essas qualidades serão todas trabalhadas aqui na sequência desses vídeos, para que a gente possa, hoje passou 5 minutos, porque realmente é um texto grande, eu não posso partir o texto no meio para deixar aqui o compartilhamento da leitura pela metade, mas que essas qualidades levam à prática
do perdão. Quando a gente entender que quando a gente pratica todas essas qualidades devocionais iluminadas, transcendentais, que transcendem essas amarras materiais que só nos levam à ignorância, nós vamos entender que nós vamos ficar livres de paixão pela honra, de raiva, de orgulho, de prepotência, de controle, e tantas coisas mais que só nos levam para a escuridão, a vídia, ignorância. Então, a próxima qualidade a ser trabalhada vai ser a caridade. Com gratidão, eu encerro mais um dia aqui. Naturezas divinas e naturezas não divinas. Bhagavad Gita, Ciência Suprema da Alma, como ele é. Capítulo 16, verso 1, 2 e 3, em textos largos, para que trabalhemos essas qualidades transcendentais. Gratidão.